Olá pessoal, esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos falar de subespaços vetoriais de R2. No vídeo anterior foi definido o que são subespaços vetoriais e mostrei para vocês que um espaço vetorial tem pelo menos dois subespaços vetoriais. Um deles é o subespaço nulo e o outro é o próprio espaço vetorial. Mas além desses subespaços triviais, um espaço vetorial pode ter outros subespaços. Então, nesse vídeo, nós teremos alguns conjuntos de R2 que nós vamos analisar se são ou não são subespaços vetoriais. Bom, vamos relembrar aqui esse teorema que nós vimos no vídeo de subespaços vetoriais. Dado um espaço vetorial V, um subconjunto W não vazio será um subespaço vetorial de V se, para quaisquer U V pertencentes a W, tem-se U mais V pertencente a W. E, para qualquer número real K e para qualquer vetor U pertencente a W, tem-se K vezes U pertencente a W. Essas são as condições para que um subconjunto W seja um subespaço vetorial de V. Além disso, nós vimos também que se W é um subespaço vetorial, W contém necessariamente o vetor nulo. Com essas condições em mente, nós podemos verificar se um determinado conjunto em R2 é ou não é um subespaço vetorial. Vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos o conjunto W dos vetores de R2, tais que y é igual a 2x. Percebam que W é o conjunto dos vetores de R2, nos quais a segunda coordenada y é o dobro da primeira coordenada x. Para nós respondermos se W é um subespaço vetorial de R2, para dizer se W é subespaço vetorial de R2, nós temos que verificar se W atende às condições. Com relação ao vetor nulo, nós vemos que W contém sim o vetor nulo do R2, que é o vetor 0, 0. Porque x igual a 0 e y igual a 0 satisfaz a condição y igual a 2x. Ou seja, 0, 0 é um vetor no qual a segunda coordenada é o dobro da primeira. Agora vamos ver se W é fechado para a soma. Para isso, nós precisamos tomar quaisquer dois vetores em W e verificar se a soma deles também pertence a W. Então, eu vou fazer aqui uma ilustração com exemplos numéricos para vocês verem e depois a gente generaliza. Vamos tomar aqui dois vetores de W. O primeiro é o vetor U, com coordenadas 1 e 2. E percebam aqui que a segunda coordenada é o dobro da primeira, porque esse vetor pertence a W. E o segundo vetor é o vetor V, com coordenadas 2, 4. Vejam aqui que a segunda coordenada é o dobro da primeira, porque esse vetor também pertence a W. Se nós fizermos U mais V, nós teremos 1, 2 mais 2, 4, que resulta no vetor com coordenadas 3 e 6. E vejam aqui que a segunda coordenada desse vetor é igual ao dobro da primeira. Então, U mais V pertence a W. O que nós fizemos aqui? Nós pegamos dois vetores de W e vimos que a soma deles também pertence a W. Agora, vamos trocar os vetores U e V. Vamos pegar o vetor U sendo o vetor 2, 4 e o vetor V sendo o vetor menos 1, menos 2. Vejam que nesses dois vetores, a segunda coordenada é o dobro da primeira, porque nós estamos pegando esses vetores ali dentro do conjunto W. Se nós fizermos a soma U mais V, nós teremos 2, 4 mais menos 1, menos 2, que resulta no vetor com coordenadas 1 e 2, que é um vetor onde a segunda coordenada é o dobro da primeira. Então, esse vetor pertence a W. Observem aqui que, novamente, nós tomamos dois vetores do conjunto W e a soma desses dois vetores também pertence a W. Para que a gente possa dizer que W é fechado para a soma, nós temos que mostrar que esse comportamento ele é válido para quaisquer dois vetores que a gente tome no conjunto W. Ou seja, para quaisquer dois vetores que nós tomemos em W, a soma desses dois vetores também vai pertencer a W. Então, vamos considerar um vetor U genérico de W, que vai ser o vetor U com coordenadas x1 e 2x1. Vejam que esse vetor tem a segunda coordenada igual ao dobro da primeira, porque eu estou pegando ele dentro do conjunto W. E um outro vetor V, genérico em W, com coordenadas x2 e 2x2. Vejam aqui que nesse vetor nós também temos a segunda coordenada sendo o dobro da primeira, porque nós estamos pegando esse vetor dentro do conjunto W. O que é que vai acontecer com a soma de U mais V?
Quando nós fizermos U mais V, nós teremos x1, 2x1, mais x2, 2x2, que resulta em x1 mais x2, 2x1 mais 2x2, que nós podemos reescrever como sendo x1 mais x2 na primeira coordenada e 2 que multiplica x1 mais x2 na segunda coordenada, porque aqui na segunda coordenada nós colocamos o 2 em evidência. Nesse vetor U mais V, nós temos a segunda coordenada sendo o dobro da primeira. Portanto, esse vetor pertence a W. E assim nós mostramos que quaisquer que sejam os vetores U e V que nós tomemos no conjunto W, a soma U mais V também vai pertencer a W. Então, aqui nós estamos demonstrando que W é fechado para a soma. Agora, nós temos que verificar a outra condição, de que W é fechado para a multiplicação por escalar. Para isso, nós temos que mostrar que para qualquer vetor U do conjunto W e para qualquer número real K, nós teremos K vezes U pertencente a W. Novamente, nós vamos fazer alguns exemplos numéricos para depois fazer a generalização. Então, por exemplo, vamos tomar aqui um vetor U do conjunto W, que é o vetor U com coordenadas 1 e 2. Vejam que a segunda coordenada é o dobro da primeira, porque eu tomei esse vetor U dentro do conjunto W. E vamos considerar K sendo um número real qualquer. K vezes U vai ser K vezes o vetor 1, 2, que resulta no vetor K, 2K. Vejam que esse vetor resultante tem a segunda coordenada igual ao dobro da primeira. Então, ele pertence ao conjunto W. Não importa qual seja o número real K que nós consideremos. Se nós tomarmos um outro vetor ali do conjunto W, vamos pegar o vetor U com coordenadas 2 e 4. Vejam que a segunda coordenada é o dobro da primeira. E um número real K qualquer, fazendo K vezes U, nós teremos K vezes 2, 4, que resulta no vetor com coordenadas 2K e 4K, que é um vetor que tem a segunda coordenada igual ao dobro da primeira. Então, esse vetor pertence ao conjunto W também, independentemente do número real K que nós consideremos. O que nós fizemos aqui foi mostrar que K vezes U pertence ao conjunto W para algum vetor U tomado ali de dentro do conjunto W. Para afirmar que W é fechado para multiplicação por escalar, nós temos que fazer essa verificação para um vetor qualquer de W. Então, vamos considerar aqui um vetor U genérico de W, com coordenadas x1, 2x1. Vejam que a segunda coordenada é igual ao dobro da primeira, porque esse vetor U pertence ao conjunto W. E vamos pegar um número real K qualquer. O que acontece quando nós fazemos K vezes U? Nós teremos K vezes x1, 2x1, que resulta num vetor com coordenadas kx1, 2kx1. E vejam que esse vetor tem a segunda coordenada igual ao dobro da primeira. Portanto, ele pertence ao W. E assim nós podemos afirmar que W é fechado para a multiplicação por escalar. Como todas as condições foram satisfeitas, nós podemos dizer que sim, W é subespaço vetorial de R2. No R2, nós podemos fazer uma interpretação geométrica desse subespaço, e ele vai ser o conjunto de pontos que está sobre a reta y igual a 2x. Observem que nós temos, portanto, uma reta aqui passando pela origem. Agora, no exemplo 2, vamos considerar o conjunto W dos vetores de R2, tais que y é igual a 4 menos 2x. Ou seja, os vetores de W são os vetores de R2, nos quais a segunda coordenada é igual a 4 menos 2 vezes a primeira coordenada. Para nós dizermos se W é um subespaço vetorial de R2, nós temos que analisar se as condições são satisfeitas. Com relação ao vetor nulo, vemos que W não contém o vetor nulo do R2, que é o vetor 0, 0. Por quê? X igual a 0 e y igual a 0 não satisfaz a condição y igual a 4 menos 2x, que é a condição para que o vetor pertença ao conjunto W. Então, se W não contém o vetor nulo, W não vai ser subespaço vetorial de V, porque para um conjunto ser um subespaço vetorial, ele precisa necessariamente conter o vetor nulo. O conjunto W no R2 é o conjunto dos pontos que estão sobre a reta y igual a 4 menos 2x. Vejam que, se esse conjunto não contém o vetor nulo, essa reta não passa aqui na origem.
Então, já concluímos que qualquer conjunto de pontos que não contenha a origem não vai ser um subespaço vetorial de R2. No exemplo 3, W é o subconjunto dos vetores de R2 que satisfazem a condição y igual a x ao quadrado. Então, vejam que os vetores do conjunto W são aqueles nos quais a segunda coordenada é igual ao quadrado da primeira. Para a gente poder dizer se W é um subespaço vetorial de R2, nós temos que analisar se as condições são satisfeitas. Com relação ao vetor nulo, nós vemos que W contém o vetor nulo do R2, que é o vetor 0, 0. Porque x igual a 0 e y igual a 0 satisfaz a condição y igual a x ao quadrado. A segunda coordenada é igual ao quadrado da primeira. Então, agora nós precisaremos analisar se W é fechado para a soma e para a multiplicação por escalar. Vamos começar analisando se W é fechado para a soma. Para W ser fechado para a soma, tomando quaisquer dois vetores de W, a soma deles também tem que pertencer a W. Vamos considerar aqui um vetor U qualquer em W, que vai ter coordenadas x1 ao quadrado. E percebam aqui que a segunda coordenada é igual ao quadrado da primeira, porque nós estamos tomando esse vetor U ali do conjunto W. E um vetor V de W com coordenadas x2 ao quadrado. Vejam aqui que também temos a segunda coordenada sendo o quadrado da primeira, porque pegamos esse vetor V de dentro do conjunto W. O que acontece se nós fizermos a soma U mais V? Nós teremos x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, que resulta em x1 mais x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Observem que aqui nós não temos a segunda coordenada igual ao quadrado da primeira. Porque o que nós temos aqui na segunda coordenada é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, que é diferente da primeira coordenada x1 mais x2 elevado ao quadrado. Vejam aqui um exemplo numérico que mostra como, de fato, se nós tomarmos dois vetores de W, pode ser que a soma deles não pertença a W. Vamos considerar aqui o vetor U pertencente a W, cujas coordenadas são 1 e 1. Vejam que a segunda coordenada é o quadrado da primeira, porque esse vetor U foi tomado de dentro do conjunto W. E vamos pegar aqui o vetor V também do conjunto W, com coordenadas 2 e 4. Vejam que a segunda coordenada também é igual ao quadrado da primeira. Se nós fizermos U mais V, nós teremos 1, 1, mais 2, 4, que resulta no vetor 3, 5. E vemos aqui claramente que a segunda coordenada, que é 5, não é igual ao quadrado da primeira, que é 3. Então, nós tomamos dois vetores U e V no conjunto W e vimos que a soma deles não pertence a W. Então, W não é fechado para a soma. E se essa condição não é satisfeita, W não é um subespaço vetorial de R2. Para que um conjunto seja um subespaço vetorial, todas aquelas condições precisam ser satisfeitas. Se uma delas não for satisfeita, então o conjunto não é um subespaço vetorial. Geometricamente, nós sabemos que o conjunto W é o conjunto dos pontos que estão sobre a parábola y igual a x ao quadrado, mas esse conjunto não é um subespaço vetorial de R2. No exemplo 4, W é o conjunto dos vetores de R2, tais que x é maior ou igual a zero. Portanto, W é o conjunto dos vetores de R2 que tem a primeira coordenada não negativa. A primeira coordenada do vetor é maior ou igual a zero. Para nós dizermos se W é um subespaço vetorial de R2, nós temos que verificar se as condições são satisfeitas. Com relação ao vetor nulo, W contém o vetor nulo do R2, que é o vetor 0, 0, porque x igual a 0 e y igual a 0 satisfaz a condição x maior ou igual a zero. Se o x for 0, 0 é maior ou igual a zero e essa condição vai estar satisfeita. Então, nós precisaremos agora ver se W é fechado para a soma e para a multiplicação por escalar. Vamos analisar primeiro se W é fechado para a soma. Vamos considerar dois vetores U e V quaisquer em W e verificar se a soma deles também pertence a W. Então, U vai ser o vetor com coordenadas x1 e y1. E como U pertence a W, a primeira coordenada aqui, x1, vai ser maior ou igual a zero. Também vamos pegar o vetor V com coordenadas x2 e y2 ali do conjunto W. E, portanto, a primeira coordenada x2 também é maior ou igual a zero. Quando nós fazemos U mais V, nós teremos x1 e y1 mais x2 e y2,
que resulta em x1 mais x2, y1 mais y2. Para que esse vetor u mais v pertença a w, ele tem que satisfazer a condição de que a primeira coordenada é maior ou igual a zero. x1 mais x2 é maior ou igual a zero, porque x1 é maior ou igual a zero e x2 também é maior ou igual a zero. Logo, a soma de dois números maiores ou iguais a zero resulta em um número maior ou igual a zero. E, então, podemos concluir que u mais v pertence sim a w e que, portanto, w é fechado para a soma. Agora, vamos analisar se w é fechado para a multiplicação por escalar. Para isso, nós temos que considerar aqui um vetor u qualquer em w e um número real k qualquer e verificar se k vezes u pertence a w. Então, escolhemos aqui um vetor u com coordenadas x1 e y1 pertencente ao conjunto w. E se esse vetor pertence ao conjunto w, a primeira coordenada x1 é maior ou igual a zero, e um número real k qualquer. Quando nós fazemos k vezes u, nós temos k vezes x1 e y1, que resulta no vetor com coordenadas kx1 e ky1. Para que esse vetor k vezes u pertença ao conjunto w, nós temos que ter aqui a primeira coordenada, kx1, maior ou igual a zero. x1 é maior ou igual a zero porque o vetor u pertence a w. Mas k é um número real qualquer. Então, pode acontecer de k ser menor que zero. E quando k é menor que zero e x1 é maior que zero, nós vamos ter kx1 menor que zero, fazendo com que o resultante ku não pertença a w. Vamos ilustrar aqui com um exemplo numérico. Se nós considerarmos o vetor u do conjunto w com coordenadas 1 e 2, vejam que como esse vetor pertence a w, de fato, a primeira coordenada aqui dele é maior ou igual a zero. E se nós considerarmos o número real k igual a menos 1, fazendo k vezes u, nós teremos menos 1 vezes 1, 2, que resulta no vetor com coordenadas menos 1 e menos 2. E vejam aqui que a primeira coordenada desse vetor resultante não é maior ou igual a zero. Portanto, esse vetor resultante não pertence a w. E então, como essa segunda condição não foi satisfeita, né? W não é fechado para a multiplicação por escalar, então W não é subespaço vetorial de R2. Geometricamente, W é o conjunto dos pontos de R2 que estão à direita ou sobre o eixo Y. E esse conjunto não consiste em um subespaço vetorial de R2. No R2, os conjuntos que vão ser subespaços vetoriais são os seguintes. O conjunto formado apenas pelo vetor nulo, que é o subespaço nulo, que é um subespaço trivial. Os conjuntos que descrevem retas que passam pela origem, que serão os subespaços próprios de R2, ou o próprio R2, que também é um subespaço trivial.